Eu sou a Josi e eu sou contadora de histórias. E hoje eu vou contar para vocês uma história de silêncio. É a história da grande fábrica de palavras. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Silenciosamente eu te falo com paixão. Eu te amo calado. Era uma vez um país onde as pessoas quase não falavam. Porque nesse país, para se falar, as pessoas precisavam comprar as palavras. O nome desse país era o país da grande fábrica de palavras. E era assim, as pessoas que podiam comprar, compravam as palavras, engoliam, digeriam essas palavras para depois poder pronunciá-las. Mas falar nesse país era caro. Custava muito caro. Só as pessoas que possuíam muito dinheiro é que conseguiam falar. Haviam algumas palavras que eram mais caras do que as outras. Por exemplo, eu te amo. Era caríssimo. Como você está? Nossa, exorbitante o preço. E então as pessoas que não possuíam dinheiro para comprar palavras não falavam nada, ficavam mudas, quietas. Às vezes reviravam alguma lata de lixo e conseguiam algumas palavras, mas eram palavras toscas. Cocozinho de coelho, pum de cabrito, não eram palavras gostosas de se falar. E nesse país haviam fábricas e fábricas que produziam palavras dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Eram muitas palavras, mas apenas uma pequena parcela da população é que conseguia falar. Na primavera, eles faziam algumas promoções de palavras. E aí as pessoas então corriam para as fábricas, para as lojas e compravam palavras que às vezes não serviam para nada. Tamanha era a ânsia de se falar. Tamanha era a ânsia de se possuir palavras. Mas o que se fala para o outro, o que se exprime para o outro, falando ornitorrinco, paralelepípedo, esquistossomose, poliedro. Mas as pessoas compravam e falavam. No verão, os meninos pegavam suas redes de caçar borboletas e caçavam palavras no ar. Porque às vezes as chaminés jogavam para o céu palavras. Então os meninos corriam e procuravam palavras no ar. Às vezes conseguiam. E então iam para casa, esperavam seus pais e à noite, na mesa do jantar, eles pronunciavam
aquelas palavras. Felipe pegou a sua rede de caçar borboletas e foi caçar palavras. E conseguiu 3 palavras. Apenas 3. Cereja, poeira, cadeira. Só que nessa noite, Felipe não vai falar essas palavras para os seus pais. Ele as guardou no bolso. Porque amanhã é aniversário de Gisele. Gisele é sua amiga. Mora na rua de trás da casa dele. E ele está ansioso por falar alguma coisa para Gisele. Não é um parabéns, não é um gosto de você, não é como você está, mas são 3 palavras. Quando amanheceu, no dia seguinte, Felipe tomou banho, arrumou seu cabelo, colocou perfume e correu com as suas 3 palavras para a casa de Gisele. Gisele abriu a porta e Felipe olhou para ela. Ela estava tão linda, com um vestido vermelho, da cor da cereja. Os dois se olharam. Gisele queria falar alguma coisa para Felipe, mas ela não tinha palavra alguma. Felipe estava doido para falar as suas 3 palavras para ela, mas estava nervoso, ansioso. Então, eles ficaram se olhando. Só que de repente, Felipe notou que havia mais alguém dentro da casa da Gisele. Era Oscar. Felipe odiava Oscar. Oscar era filho do dono da maior fábrica de palavras daquele país. Não era por isso que Felipe não gostava de Oscar. E Oscar, quando percebeu Gisele olhando daquela forma para o Felipe, foi logo falando: "Oh, Gisele, minha amada, eu te amo. Como você é importante para mim. Case-se comigo, Gisele. Podemos começar namorando e depois noivamos, casamos e teremos lindos filhos, Gisele. Oh, minha amada Gisele." Felipe, quando viu Oscar falando aquele vocabulário todo para Gisele, pensou nas suas míseras 3 palavras. Gisele olhou para Oscar, olhou para Felipe, e Felipe, com toda a coragem e amor que existia dentro dele, olhou no fundo dos olhos de Gisele e disse: "Cadeira, poeira, cereja." Gisele sorriu e, não tendo nenhuma palavra para falar para Felipe, ela ousou dar-lhe um beijo na bochecha. Felipe, nesse momento, se lembrou que lá no fundo do seu bolso ele tinha uma correntinha de uma única palavra, repetida várias vezes. Então, ele olhou para Gisele e falou assim: "Repete." E a Gisele
Repete. Repete. E me contaram, não sei se é verdade, me contaram que foi nesse dia que Felipe e Gisele aprenderam uma linguagem que não precisa de palavras. A linguagem do olhar, a linguagem do amor. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Até a próxima história. E não esqueçam, dá um joinha, se inscreve no meu canal.